Aleluia. Acho que alguns homens, a maioria dos homens que estão aqui hoje, estavam aqui à noite. Ontem tivemos a primeira reunião de homens de verdade. Irmão, eu me surpreendi com o número de homens que tinha aqui ontem. Aqueles homens eram homens de verdade. E a palavra foi poderosa. E o momento de oração que nós tivemos ontem foi um momento tão especial. Eu fui muito feliz para casa, porque, como Deus falou na vida daqueles homens, você, homem, quando tiver um evento desse, não fica fora não, é bom você participar. Você só tem a crescer, só tem a avançar. Amém? Amém? Eu queria que o Espírito Santo pudesse te conscientizar da importância de você ouvir essa palavra. Irmão, nesse momento é a hora que o diabo coloca todo tipo de distração. Ele coloca sono, ele coloca a vontade de ver o resultado do jogo, sabe? É a hora que ele dá sede, sabe? A criança passa no meio do corredor e você nunca ligou para a criança, mas naquela hora você liga para a criança. Ai, que coisa linda! E eu estou aqui falando. Então, isso tudo distrai, tudo desvia a atenção sua. O problema não é a criança, não. O problema é que você não entendeu. É uma distração para você. Então foca. Porque na semana passada, Deus nos falou sobre tudo é pelo Espírito Santo. Nós falamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Nós falamos que o Espírito Santo é uma pessoa. Nós falamos que ele não é uma energia. Nós falamos que Jesus falou em João 14 que ele iria para o Pai, mas ele enviaria o outro. E nós falamos que o outro, na palavra grega, quer dizer, é um outro igual, da mesma espécie. Então o que Jesus está dizendo para os discípulos é, eu vou, mas eu enviarei outro. Um outro. Com o mesmo poder, com a mesma autoridade, com a mesma unção. Ele é o Espírito Santo. Sabe, os discípulos ainda não estavam o Espírito Santo não habitava nos discípulos. Porque Jesus estava ali no meio deles. Tanto quando Jesus mandou eles ir pregar a palavra em dois, e pediu para que eles entrassem nas aldeias, nas casas, e começassem a pregar o Evangelho, e que ele começasse a levar a cura, ele disse, eu te dou autoridade. Então eles ficaram com um certo receio, porque eles nunca tinham feito isso. Mas Jesus estava treinando, Jesus estava ensinando. E Jesus então mandou, e eles tiveram uma experiência muito grande. E quando eles voltavam felizes, dizendo, Senhor, a gente viu o cego ver, aleijado andar, pessoas foram libertas, e Jesus falou assim, você tem que ter mais alegria, porque vocês vão ver o quê? O diabo sendo lançado lá do céu para o abismo. Por quê? Porque o nosso maior inimigo é o diabo. Fala para o seu irmão, o seu maior inimigo é o diabo. Ele é o seu maior inimigo. Agora, esses discípulos agora estão indo com Jesus. Jesus morreu na cruz. Terceiro dia, ressuscitou. E por 40 dias, ele aparece para os discípulos, para 500 pessoas mais ou menos. Jesus vai aparecendo, mas Jesus deu uma orientação. Ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então não era para sair de Jerusalém. Era para eles ficarem em Jerusalém. É muito importante você entender por que algumas coisas na sua vida não acontecem, atrasa. Porque o plano de Deus vai se cumprir, mas muitas vezes você atrasa ele. O plano de Deus, Deus não mente, Deus é fiel, Ele vai cumprir. Mas você atrasa. Você atrasa o plano de Deus na sua vida quando você não segue direção. Quando você não aprende os ensinamentos que Deus te dá. Quando você quer reinventar a roda. Existem pastores
que já viveu 40 anos no ministério, como eu, já estou 44 anos no ministério. Não estou dizendo que eu sou um PhD, não estou dizendo isso, eu não sou arrogante, não sou soberbo. Mas acredite em mim, eu falo sempre para o meu filho, você é muito mais inteligente do que eu, mas eu tenho algo que você não tem. Você não tem a minha experiência de 40 anos. Então aprenda com os meus acertos e aprenda também com os meus erros. Aprenda. Mas os jovens, eles querem reinventar. Eles acham, não, é porque você é muito fraquinho. Aí eles entram nessa independência e quebram a cara. Depois de alguns anos, eles voltam e tem que recomeçar de onde parou. Tem que aprender. Jesus está ensinando os seus discípulos. E a ordem foi, fica em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E o que os discípulos fizeram? Tem 2 na estrada de Emaús, que foram para onde? Para Emaús. Qual foi a ordem de Jesus? Ficai em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que 2 tristes foram indo e um homem aparece na estrada de Emaús. Quem era? Jesus. Jesus estava na estrada de Emaús, para que será, hein? Para lembrar os cabeçudos que eles estavam indo na direção errada. Eu não falei para você ficar em Galiléia, em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder? O que eles fizeram? Foram para Emaús. No meio do caminho, Jesus se revela e eles, no outro dia de manhãzinha, voltam e falam com os discípulos. Porque existe algo que Deus quer fazer, mas Ele não vai fazer no individual aquilo que Ele quer fazer no coletivo. Deus vai fazer algo individual na sua casa, sim. Mas se você quer algo ministerial, se você quer um projeto de vida, é coletivo. Porque tudo que nós vamos fazer é coletivo. Nós fazemos as coisas como igreja. Nós não somos a igreja do eu sozinho. Nós somos a igreja que tem que estar conectada. Tem que estar junto. Uma família não é família morando uma pessoa sozinha na casa. Se morar 2 pessoas na casa, já pode dizer que ali tem uma família. Mas se eu morar sozinho, vou ser um homem que mora sozinho. Mas se eu estou com a minha esposa, alguém vai dizer, ali mora uma família. Que para ser família tem que ter pelo menos 2. E para ser igreja tem que ter 2 ou 3, diz a Bíblia. Nós não somos a igreja do eu sozinho. Nós precisamos um dos outros. Não tem. O mundo está falando isso porque é o anticristo. O falso profeta. Estão dizendo para você que você não precisa mais de igreja. Não precisa mais de nada. Agora você pode fazer sozinho lá no sofá da sua casa. Não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que tem que haver conexão. Fala para o seu irmão, tem que haver conexão. Tem que haver conexão. Abre sua Bíblia em 1 Atos capítulo 1, versículo... Aos líderes de células, você vai pegar esse papel depois, no final do culto. Vai ministrar lá na sua célula. Mas deixa eu avisar. Eu coloquei Atos capítulo 1, versículo 18. Mas é Atos capítulo 1, versículo 8. Quando pegar esse papel, você corrige aí. Tá? A Patrícia está com papel. Ela vai talvez corrigir depois. Amém? É versículo 8, né? 18. Então vamos ler Atos capítulo 6 ao 8. Amém? Do 6 ao 8. Capítulo 1, do 6 ao 8. Certa vez, pode pôr a linguagem aras. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaureis
o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer o tempo ou a época que o Pai lhe reservou pela sua exclusiva autoridade. 8. Mas receberei, aleluia, poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Então, deixa eu falar para você. Jesus está prestes a ser recebido no céu. E ele agora está conversando com os seus discípulos, porque ele vai subir, ele vai ao céu. E agora ele está compartilhando com os discípulos que ele vai subir. E aí os seus discípulos falam assim: vai ser esse o tempo que você vai restaurar a liderança, a questão política de Israel? Porque Israel estava debaixo de Roma. Os romanos mantinham Israel como um país assim, escravo. Eles eram verdadeiros, eles dominavam toda Israel. Os impostos, tudo que tinha era para Roma. E aqueles judeus queriam ficar livres de Roma. Eles queriam estar libertos de Roma. Era o sonho de todo judeu. Por favor, presta atenção em mim. Imagina Jesus ressuscitado. E ele está falando com você. E você está preocupado quem vai ser o próximo presidente do Brasil. Mas é isso que está acontecendo. Versículo 6. Volta no 6. Rapidinho. Então, o que estava reunido lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo que restaurares o reino a Israel? 7. Respondeu-lhe: não vos compete conhecer o tempo ou a época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus olha para o seu irmão e ele diz assim, Jesus olha para o seu discípulo e fala assim: olha, vocês estão focados numa coisa que não tem valor. Vocês não têm nada a ver com isso. Vocês ainda não estão entendendo nada. É por isso que muitas vezes eu estou aqui na alegria pregando e eu falo: irmão, olha para mim. Porque eu olho para você, vejo que você está olhando para outra coisa. A cabeça está longe daqui. Eu falo: irmão, olha para mim. Presta atenção no que eu estou falando. Porque Jesus está ali. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele venceu a morte. Todo mundo viu. Agora ele está dizendo: eu vou subir. E a preocupação deles é agora que o Senhor vai restaurar a política de Israel? É agora que o Senhor vai devolver o trono? O Senhor vai nos tirar do poder de Roma? Seremos verdadeiramente livres? Seremos uma nação livres? Jesus não está condenando eles, mas Jesus está falando assim: vocês estão com foco errado. E é isso que está acontecendo com a igreja. Está com foco errado. Satanás perdeu você. Um dia que você aceitou Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, o Espírito Santo veio morar em você. E a partir daquele dia você nasceu de novo. E a partir daquele dia o diabo não pode mais ganhar você. Porque você não é filho de Deus à noite, e de manhã e de noite você é filho do capeta. Aí você pede perdão, aí volta a ser filho de Deus. Aí você peca de novo, aí é filho do diabo de novo. Porque tem igreja que ensina isso, que as pessoas vivem... Irmão, eu estive no manicômio em Piracicaba fazendo uma visita. Eu era diretor de uma clínica de recuperação de viciados em drogas. E tinha um rapaz nosso que estava internado numa clínica psiquiátrica lá em Piracicaba, e eu fui lá. Então eu sempre fui envolvido com esse pessoal. E havia muitas pessoas com problemas. E foi feita uma pesquisa pela Veja nos anos 80, nos anos 90, que o maior número de pessoas nesses lugares
são religiosas. São pessoas que passaram por igreja. Mas por quê, pastor? Por causa do ensinamento errado. E um ensinamento errado gera uma atitude errada. Um pensamento errado gera emoções erradas. E é por isso que o diabo gosta de começar a trabalhar com a sua cabeça. Ele trabalha com os seus pensamentos. Porque os seus pensamentos vão controlar as suas emoções. E se os seus pensamentos é ruim em relação a você, as suas emoções vai sabotar você. Se você tem pensamentos ruins com você, você vai abandonar a sua vida. É por isso que tem homem abandonando família, tem mulheres abandonando família, tem pessoas abandonando emprego, tem pessoas abandonando a vida. Porque os seus pensamentos são contaminados por doutrina, por ensinamentos errados. E que gera uma crença errada e gera um sentimento errado. E Satanás fica rindo. Mas eu quero dizer para você que aqui tem um pastor que prega a graça de Deus e o perdão de Deus e que você pode mudar de vida. Mas não na força do braço, mas pelo poder do Evangelho de Cristo, pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo que se move em você. Porque semana passada nós falamos em Zacarias que não é por força, nem por violência, mas é pelo meu poder. É Deus que faz a mudança de dentro para fora. A mudança não vem de fora para dentro. Você pode pegar um crente e colocar numa igreja, na cadeira, e fazer ele se vestir como crente, gerar como crente, andar como crente, mas isso não quer dizer que ele não nasceu de novo. Porque a mudança não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. É de dentro para fora. Uma vez, pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista de Belo Horizonte, ele disse que ele foi numa igreja ser pastor, e ele foi apresentado à igreja, e uma irmã veio cumprimentá-lo, estava com cabelo, ele era batista, mas a igreja era bem tradicional, com cabelo grande, nada contra. Mas no outro dia ele voltou à igreja e a irmã chegou com o cabelo bem curtinho. Ele falou, a irmã estava diferente, né? Semana passada. Ah, não, é que me falaram que o senhor não se importa. O cabelo comprido, o cabelo curto, está tudo bem para o senhor. Ele ficou olhando para a irmã e falou, nossa, que mentalidade. Onde você aprendeu isso? Onde que você aprendeu isso? Onde que você aprendeu isso? Porque você está usando o cabelo porque o pastor quer que você use o cabelo comprido? É isso que você está me falando? Eu tenho tanta autoridade sobre você, não devia ter. Porque a Bíblia não me dá essa autoridade. Não, filha. O cabelo curto, o cabelo comprido, você deve fazer isso para Deus. Não para mim, nem para a igreja. É uma convicção de dentro, estão entendendo? De dentro de você para fora. Não é uma imposição de fora para dentro. E quem faz isso? Fala para o seu irmão, o Espírito Santo. Que quando você faz isso pelo Espírito Santo, pode te meter a porrada, pode te criticar, você não está nem aí, porque você ouviu Deus falar com você. Isso gera convicção. Isso vai fazer você nunca mudar, sempre vai ser fiel até a morte, porque você tem uma convicção dentro de você. Agora, esses homens estão preocupados com outras coisas. Mas agora, versículo 8 é o que eu gosto tanto. 8. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você pode dizer amém? O que é poder? O que é poder? Por que é importante, pastor, receber poder? Primeiro que poder em grego vem de uma palavra dumini, que quer dizer dinamite, quer dizer explosão. Eu coloquei aqui que você é uma dinamite ambulante. Eu te dei uma dinamite.
Você é um problema sério para o inferno. Você é um problema sério para o mundo. Eu fico muito preocupado quando alguém começa a falar muito bem de mim. Principalmente pessoas incrédulas. Quando começa a falar muito bem de mim, eu falo, aí tem alguma coisa errada comigo. É por quê, pastor? Não é bom que as pessoas gostem de você? Não. Porque o que eu falo, o que eu prego, o que eu creio, eles não creem e nem gostam do que eu prego. Não é normal eles gostarem da gente. Não é normal eles gostarem de crente. Não, eles não é normal. Meu estilo de vida condena eles não gostam do meu estilo de vida. Eles não gostam do estilo de vida, eles não gostam da educação que eu dei para os meus filhos. Aqui estão os meus filhos, a minha esposa, ela sabe quantas vezes fomos criticados pela maneira que educamos os nossos filhos. E você que está aqui, pai e mãe, sabe o que eu estou falando. Você adotou uma educação para os seus filhos cristãos, sim ou não? Sim. E você é criticado pela maneira que você educa os seus filhos? Sim. Porque você educa os seus filhos conforme a palavra de Deus. O mundo aceita? Não aceita. E tem muito crente aceitando o conselho do mundo. Eu não aceito. Eu não aceito. Não, eu não aceito não. Eu aceito o que a palavra de Deus me ensina. Porque a palavra de Deus tem 2000 anos. E essa pessoa que está me falando tem 20 anos, 30 anos, 40 anos. Não tem toda essa experiência. Não tem toda essa experiência. Nos anos 80 disseram que a forma de educar filho daquela época estava errada. Não podia mais dizer não para os filhos. Disseram que estava tudo errado. Então começaram a fazer no trabalho, tanto nas escolas, nas igrejas, em muitos lugares, dizendo que não podia mais usar a palavra não. E começaram então a dizer que não se devia ensinar a criança, não devia fazer isso, não devia fazer aquilo. Tá, por favor, me responda uma pergunta. As crianças de hoje é melhor ou pior do que as crianças da nossa geração? É melhor, né? Nossa, eles são tão educados. Perto da gente, eles são educados. Esses dias eu vi um menino, um menino de 8 anos, taradinho. Eu falei, ei menino, para com essas coisas. Ô tio, vai tomar aquele lugar. Eu sou o pastor da igreja, ele mandou o pastor para aquele lugar. Quando na minha época, um menino de 8 anos ia mandar um pastor para aquele lugar? Jamais. Eu posso não gostar do pastor, mas eu tinha aprendido que tinha que respeitar as pessoas mais velhas. Então, essa educação melhorou as crianças? Mas ainda essa educação e essa psicologia que o mundo ainda está correndo atrás, e muitos de vocês estão sendo influenciados por isso. O que as pessoas dizem no Instagram, nos vídeos de YouTube, fala bonito, gostoso, lindinho, mas não tem nada de verdade, não tem nada de palavra de Deus. Mas a Bíblia diz, eis que te dou poder, eis que te dou autoridade, eis que te dou unção, e você tem isso. Mas muitas vezes nos tornamos pessoas preguiçosas, espiritualmente dizendo. Porque é mais fácil pegar um celular, ligar para alguém, ligar um YouTube, ir no Google, sabe? Do que você dobrar o seu joelho no seu quarto e orar e falar, Senhor, meu filho é rebelde, me ajuda a educar essa criança e ensinar o caminho que ela deve andar. Mas muitas vezes nós ficamos fazendo um laboratório, experiência com aquilo que não devia fazer experiência. Porque se tem algo valoroso na sua vida, é a sua casa, é o seu casamento, é os seus filhos. E Deus te deu o Espírito Santo com uma forma de uma bomba, de uma dinamite. O inferno tem medo de você, o mundo tem medo de você. Você tem poder, você tem autoridade, mas você não usa essa autoridade. Você prefere entrar no Google, porque você não sabe quem você é. E é por isso que tem muitos jovens, crianças, adolescentes, vivendo uma vida de escravo dentro da igreja, dentro da célula. Aí alguém fala, pastor, e essa igreja? Eu falo, meu filho, uma andorinha, não faz verão sozinho. Eu preciso de você.
Eu preciso de você, nós somos uma igreja. E temos que fazer junto isso, crer nisso, viver por esse caminho. Não espere que o pastor da sua igreja vai fazer isto. Porque em João 14, 26, por favor, filho. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vou que, irmão? O quê? Tem certeza que é isso aqui mesmo? Ensinará todas as coisas a vós. Põe na linguagem de hoje. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que lembre de tudo o que eu disse a vocês. Então eu receberei poder, e esse poder é um poder que tem a capacidade de te ensinar. Mas a gente prefere ir para o Google. A gente prefere buscar um profeta. Nada contra profeta. Mas antes de você procurar as profetas da vida, procure Jesus no seu quarto, porque Ele está lá no seu quarto. E no dia que Deus quiser falar com você, Ele vai mandar um profeta até na sua casa. Ele vai bater a campainha e vai falar assim: Deus mandou vir aqui para falar com você. Já vi isso acontecer várias vezes. Quando Deus quer falar com alguém, Ele não manda recado. Ele vai. Ele usou até uma mula para falar com Balaão. Então Deus usa pessoas para falar com a outra pessoa. Sim ou não? Sim. Então receber poder é importante. Por que é importante receber poder? João 1,12, por favor. Mas todos quanto receberam, dele o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem é filho de Deus? Se você falar isso por alguém lá fora, que eles não são filhos de Deus, eles te matam. Vai na cadeia, fala para o Fernandinho Beiramar, o Marcola do PCC, e diz para ele assim: você não é filho de Deus. Ele manda te matar, para nunca mais falar isso, porque ele é filho de Deus. Ele te matou, mas ele diz que ele é o filho de Deus. Mas vamos ler o que a Bíblia diz? Mas todos quanto receberam quem? Jesus. Dele o quê? Poder. De novo, poder. O Espírito Santo é o poder. O Espírito Santo vem naquele que é dele. Na hora que você tem o Espírito Santo, você recebe poder de filho. Ninguém é filho porque nasceu humano. Porque você perdeu isso no Éden. No Éden você pecou. Aquela parte que se relaciona com Deus morreu, que é o Espírito. Agora você virou um homem ímpio. Mas no dia que você creu em Jesus, o Espírito de Deus entrou no seu espírito que estava morto e reviveu. E Ele te encheu de poder e te deu uma autoridade de filho. Agora você é filho. Mas não vai sair por aí dizendo que as pessoas não são filhos, que eles se pegam de couro, porque eles se ofendem. Não deve, crente nunca deve faltar com sabedoria. Eu nunca falo para o pessoal: você não é filho de Deus, não. Não falo, porque é ofensivo para eles. Mas de acordo com a palavra de Deus, para você se tornar filho, você precisa aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Não é virar crente, virar na lei dos crentes, como diz o povo. Não, para com isso, não é ser batista.
ou é ser metodista, sem assembleano. Não, isso é placa de igreja. É ter Jesus. É ter Jesus na sua vida. Isso é importante. É ter Jesus. Algumas pessoas gostam muito da Batista, outros gostam muito da Assembleia, outros gostam muito da Quadrangular. Amém. Mas são só placas. E maneiras de cantar, maneiras de se vestir. Só isso, mas todos nós vamos ir para o mesmo lugar. Vamos reinar com Cristo. É isso que é importante. Amém? Então quando você diz, recebereis poder, um dos poderes é poder de filho. Vamos lá rapidamente, que o meu horário está indo embora. Efésios capítulo 2, do 18 a 22. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiro e peregrino, mas o que, irmão? Concidadão dos santos. E sois da família de Deus. Você é da família? Assim já não sois estrangeiro e peregrinos, mas concidadão dos santos. Sois da família de Deus. Pode passar. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, o quê? A pedra angular. No qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. No qual também vós juntamente estáis sendo edificado para o quê, irmão? Habitação de Deus. Onde que Deus habita? Fala assim, no meu espírito. Você crê nisso? Você crê nisso? Mas crê mesmo. Então se segura aí, porque eu vou falar algo agora que talvez vai doer em você um pouco. Mas não vai embora não. Mas eu preciso falar com você sobre algumas coisas hoje. Porque isso aqui é uma verdade que Deus falou comigo esses dias. Pastor, mas quanto que o poder se manifesta? Mateus capítulo 21, versículo 18 ao 22. Mateus 21, 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folha, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se que exclamaram, como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu, em verdade vos digo, que se tiverdes fé, não duvidades, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte, o quê? Disserdes, ou falar, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Vai. Tudo quanto pedires, o quê? Crendo, recebereis. Então, pastor, como que se manifesta o poder? Falando. Jesus olha para uma figueira. Você sabe que a figueira, primeiro nasce o fruto. Depois nasce a folhagem. Sabe disso, né? Nasce o fruto e depois nasce a folhagem. Imagina você com fome, olha para uma figueira longe e vê ela cheia de folha. Já, você, igual eu, gosta de comer. Aí você está com aquela fome. Aí você olha para uma figueira longe. Aí você fala, vou até lá para quê? Para comer. Chega lá, você conclui, está cheio de fígado. De figos. O que aconteceu? Chegando lá, não tinha frutos. O que Jesus falou? Ele amaldiçoou. Ele disse para a figueira, nunca mais nasça mais nada de ti.
Eu não vou falar sobre essa árvore, que é uma outra mensagem. Mas eu quero falar sobre a questão do poder que foi liberado. E agora Jesus explica no versículo 21. Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidar, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte disser, ergue-te e lança-te ao mar. Então o que ele está dizendo para você? Primeiro, que para você manifestar poder tem que falar. Mas como você vai falar se você não acredita que você é um filho amado? Você diz que é filho, mas na hora que você pisa na bola, você já pensa que já está condenado. Já não quer ir na célula, já não quer ir para o culto, já não quer tomar ceia, já não quer mais servir a Deus, já acha que já vai para o inferno. Você fica de cabeça abaixo e começa a entrar em depressão. Muitos de vocês estão debaixo de condenação. Estão se julgando. E estão com muitos problemas dentro de casa. Em vez de lidar com o problema da maneira certa, que eu ainda vou falar sobre isso, não estão falando com a maneira certa. Sabe, os discípulos chegassem lá e falaram: cadê o fruto? Jesus já resolveu o problema. Foi na raiz do problema. Nunca mais vai nascer fruto de você. Jesus não é de ficar reclamando, ele resolve. Sabe, muitas vezes a gente vê pessoas que alguém passa correndo e cai, o vaso cai e quebra. Aí alguém fala: quem foi que quebrou o vaso? A pergunta qual seria a correta? Qual seria a pergunta correta? Onde tem uma vassoura e uma pazinha para a gente tirar esse caco? Porque o culto tem que continuar. Fala para o seu irmão assim: dorme não, filho. O pastor está quase terminando. Não, dorme não. Fala assim: irmão, acorda aí. Dorme não, Jesus está querendo falar com você. Irmão, muitas vezes o vaso quebrou e as pessoas querem saber quem é o culpado do vaso estar quebrado. Quem é que derrubou o vaso? Não. Vamos resolver os problemas. Sabe, Jesus está ensinando que eu sou um filho amado. Amém? Tiago 4:7. Rapidamente. Vamos ler junto? Põe em linguagem de hoje. Portanto, 1, 2, 3. Portanto, obedeçam a Deus. Quem está em frente ao diabo? Quem é aqui que está enfrentando o diabo? Misericórdia. Está percebendo onde está o problema? Meu filho, vou ler de novo. Eu vou ler de novo para você. Portanto, obedeçam a Deus e enfrente o diabo, que ele fugirá de vós, de vocês. Sabe o que acontece? Eu já vi gente falar assim: não, por que você não orou lá na sua família? Eu não, pastor, vai que o capeta manifesta. Eu falo: mas é isso que eu estou falando. Vai manifestar. Ele fala assim: ah, não, pastor. Isola isso. Não. Eu falei: não. Mas não estou entendendo. Não. O diabo está destruindo o teu casamento. Não é o seu marido. Não é a sua esposa, não é o seu filho, é o diabo. É um espírito de ciúme que... Tem gente, não leva mal o que eu estou falando, não. Mas eu vejo algumas mulheres com espírito de ciúme e olho para o marido dela e falo... Eu não falo para ofender, mas eu fico olhando. É demônio. Tem espírito maligno agindo aí. Tem coisas que eu não consigo entender. Foi minha filha, meu filho. Espírito de ira. Espírito de ira.
de nervosismo, espírito de consumismo. Acabou de pagar a dívida, a fatura do Natal, do Ano Novo, do Réveillon. Está tão feliz para comemorar, pega o cartão, vai no shopping, gastar tudo de novo. E chega em casa, ele fala assim: o que aconteceu? E pior, que compra as coisas que não precisava. E depois nem usa. Eu falo, é demônio. Mas é espírito de consumismo. Mas você não lida com o problema, você só lida com o fruto. Você só lida com as pessoas dentro da sua casa. E quando eu falo para as pessoas, ora, ei, pastor é tão simplesinho, tadinho. Ele pensa que tudo é resolvido com oração. Eu sei que vocês falam isso de mim. Porque eu sou muito simples quando vou dar conselho. Eu falo assim, você já orou por isso? Ah, pastor, eu estou falando sério. Não, eu estou falando sério. Você já orou por isso? A gente ora. Não, é olhar o capeta no olho. E falar para ele, na minha casa você não manda. No meu casamento você não manda. Nos meus filhos você não manda, porque eu tenho o poder de Deus. Eu sou filho de Deus e Deus me protege. Ele é meu pai, ele não é passivo, ele é ativo. Ele guerreia as minhas guerras, ele batalha as minhas batalhas. Ele disse que é comigo, ele disse que nunca ia me abandonar. Ele disse que será meu braço forte. Ele disse que está comigo em todos os momentos da minha vida. Então você está. Então você olha para a sua casa e você não pode aceitar. Mas você briga com o marido, você briga com a esposa, você briga com o filho, você briga com o ratinho, você briga com o periquito, você briga com o macaquinho, com a tartaruga, sei lá que você tem na sua casa, sabe? Você briga com um monte de coisa. Você briga, mas não briga com o diabo. Você precisa entender que Satanás veio para roubar os seus filhos, roubar a sua saúde. Você está tudo bem, de repente o filho fica doente. O filho fica doente, do nada. E você aceita normal. Quantos aqui já oraram para os filhos e os filhos foram curados na hora? Nossa, sua mão para me ver. Aí. Ora pelo seu filho. Leve no médico. Toma remédio. Porque remédio médico é de Deus. Mas acredite em mim, tem hora que tudo tem a ver com o demônio na sua vida. O diabo coloca uma pombagira para trabalhar com seu marido. E você briga com o marido. O diabo coloca um cara para paquerar a sua mulher e você briga com a sua mulher. Ah, pastor, mas ele tem que Sim, mas a Bíblia diz que tem o diabo lutando para destruir o teu casamento. Está lutando com a pessoa errada, meu querido. Está lutando com a pessoa errada. Está gastando tempo com a pessoa errada. Vai para o 10º casamento e nunca vai ser feliz. Pode mudar de marido, pode mudar de esposa, nunca será feliz. Porque tu estás lutando com a pessoa errada. Porque a Bíblia diz, a minha Bíblia diz, portanto, obedeçam a Deus. Põe no ar, rapidinho. Meu horário está indo embora. Portanto, sujeitáveis, portanto, a Deus. Resistir. Resista. Passa para Deus. Deus quer te mover. Deixa o Espírito Santo agir. O Espírito Santo. Você lembra da cadeira que eu falei semana passada? Ele está dizendo assim, deixa eu sentar na cadeira da sua vida. Deixa eu ser o piloto do seu carro. Eu não quero ser somente um passageiro no carro. Eu quero ser aquele que dirige a sua vida. Eu quero dirigir o seu casamento. Eu quero dirigir a sua família, os seus filhos. Sabe, ali está meu filho. E a turma vê o Jonathan. Acho que o Jonathan é uma bênção, e é mesmo. Mas para chegar aí foi difícil. Quando tinha 16 anos, começou a beber, começou a se envolver com gente errada. E eu não sabia, e comecei a orar. E a Patrícia um dia chegou para mim e falou, pastor, o seu filho está se envolvendo com pessoas erradas. E eu fui atrás. E um dia comecei a orar, jejuar e orar. E um dia ele chegou em casa, deu um grito. Eu me assustei, eu cheguei no quarto, tinha um caderno onde estava desabafando toda a dor do coração dele. E eu comecei a ler, eu pedi para a Cléo e para a Jéssica sair do quarto.
Porque aí eu conversei com ele, homem a homem. E aí ele abriu o coração e disse: pai, eu estou mentindo para o Senhor. Eu sabia que algo estava errado. Mas eu não conseguia. Você nunca imagina que o seu filho está... Você sabe que o seu filho está fazendo coisa errada. Mas você nunca imagina que ele está fazendo a coisa errada. Me engano seu. Mas quando eu comecei a orar, e falei: Satanás, você vai largar o meu filho, porque meu filho vai ser pastor. A minha filha vai ser um dia pastor, vai casar com um pastor. Minha família é uma família de Deus, eu não aceito isso. E comecei a orar, a orar, a orar. Então, se meu filho hoje está casado, é porque tinha um pai e uma mãe de joelho, orando, dizendo: Satanás, solta meu filho. Satanás, solta meus filhos. Não adianta você ficar a noite toda acordado por causa de filho. Começa a orar pelos seus filhos. Eis que eu te dou poder. Poder é para isso. Eu vou falar o que meu filho vai ser. Meu filho é homem de Deus. Minha filha é mulher de Deus. Meu casamento está com problema, mas Jesus vai resolver esse problema. Nós vamos ser um casal cheio de amor. Nós vamos ser apaixonados. Nós vamos ter uma casa suprida. Hoje eu abro a minha geladeira e talvez só tenha água. Aí você põe a mão e diz: eu profetizo, pai, que um dia eu vou abrir essa geladeira e vai estar cheio não só de água, mas vai ter Danone, vai ter fruta, vai ter refrigerante, vai ter um monte de coisa. Um dia eu vou ver os meus filhos correr pela geladeira e abrir e não saber o que vai pegar, porque tem fartura, porque o Senhor vai fazer isso. Mas talvez hoje a sua geladeira está vazia. Talvez hoje a sua geladeira está vazia. Mas o Senhor usou a boca e disse: seca-se. E ela secou. Se você tem um problema na sua casa, começa a falar com o problema e não com as pessoas. Me mostra alguém que mudou na base do grito. Conhece alguém? Conhece? Sim, eu conheço. A pessoa calou a boca. Nunca mais falou mais nada. Mas não resolveu o problema. Ele só entubou o problema. Mas o Espírito Santo, ele faz algo sobrenatural. Efésios capítulo 6, versículo 11, versículo 12. Por favor, rapidamente. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra ciladas do diabo. Fala para o seu irmão: cuidado com as ciladas. Ou talvez você já está na cilada aí, ninguém sabe. Cuidado com as ciladas. Ei, presta atenção. Deus te trouxe você aqui para ouvir essa palavra. Existe uma cilada. E cilada não tem uma flecha dizendo assim: ei, cilada. Não, cilada é um negócio que parece que é seguro. Parece que é bonito, parece que é tudo lindo, maravilhoso. Não, é cilada. Você precisa de poder do Espírito Santo para ter sabedoria, para ter discernimento, para sentir cheiro, para perceber. Aí tem coisa do capeta aí. Sabe, é isso que Paulo está dizendo para mim. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra a cilada do sujeito aqui. Desse mal cheiroso aqui. Muda, por favor, filho. Porque a nossa luta não é contra quem? Fala assim para o seu irmão: não é contra você. Se você estiver perto do cônjuge, do seu marido, olha no olho dele, no olho dela, fala assim, bem no olho dela ou dele: não é contra você. Não é contra você, não é contra você. Não é contra a minha esposa, não é contra ela. Irmão, está aqui, ó. Contra o sangue e a carne, sim, contra os principados, potestade, contra os dominadores deste mundo. O quê? Tenebroso. A coisa é feia. A coisa é feia. Tenebroso. Quando fala tenebroso, porque a coisa é feia. Tenebroso.
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Amém. Aleluia. Então, você sabe que existe uma guerra, uma batalha, mas existe uma solução. Mas deixa eu te falar algo para você antes. Gálatas capítulo 5, do versículo 22 ao 26. Mas o fruto do Espírito é, vamos junto? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas, aleluia! Então quer dizer o seguinte: quem aqui tem o Espírito Santo? Então tá bom, então volta de novo. Olha o que você vai começar a fazer a partir de hoje. O Espírito tem que fluir na sua vida. Então, amanhã quando teu marido pisar no teu pé, você pisar no pé das suas irmãs, amor, amor, alegria, paz, longanimidade, é tardio em se irar. Se ira, mas demora, que é uma beleza. Para ficar nervoso, demora toda a vida. Sabe? Isso é o fruto do Espírito Santo. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Benignidade. Ele é bondoso. Ele é benigno. Ele não pensa mal. Ele é benigno. Bondade, fidelidade. Rapidamente. Mansidão. Domínio próprio. Se controla. Não fala coisas de maneira irresponsável. Tenha domínio próprio. Pastor, mas eu não consigo. Amém. É isso que eu quero que você fale. Não consigo. Então deixa o Espírito fluir. É por isso que nós vamos fazer um jejum de 21 dias. Vai começar dia 4. Vai ser todos os dias aqui na igreja, vai ter culto. E nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Nós vamos buscar o fruto do Espírito Santo. Por quê? Porque isso é algo sério que está acontecendo na sua casa. Você tem o Espírito Santo, mas não está agindo com o Espírito Santo. Pastor, mas como que eu estou agindo? Muitas vezes. Rapidamente, em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 21. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Você quer fazer, mas você não consegue. Muda rapidinho. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Então, são algo que você quer fazer, mas não consegue fazer. Amém? Para terminar essa palavra de hoje, você tem uma arma. 2 Coríntios capítulo 10, na versão NVT. Estou terminando essa palavra, porque nós vamos orar. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e versículo 5. Usamos as armas poderosas em Deus. Fala para o seu irmão, vamos usar essas armas. Elas são poderosas em Deus. E não as armas do mundo. Tem muito crente usando as armas do capeta, do inferno, do mundo dentro de casa. Muitas vezes eu vou fazer aconselhamento, eu começo a ouvir a pessoa, eu falo, meu Deus. Ainda pergunta para mim, eu estou certo ou não estou, pastor? Eu falei, agora piorou. Você tem que entender quem você é. Você é o filho de Deus. Você é um crente. Eu estou aqui para te ensinar. Olha, a Bíblia fala o quê? E não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano. Eu não estou certo? Não, é porque pai, é porque cheio de razão. Você quer estar certo ou quer ser feliz? Pergunta para a pessoa ao seu lado, você quer estar certo ou quer ser feliz?
Eu já resolvi isso na minha vida. Eu quero ser feliz. Eu já resolvi isso na minha vida. Eu quero ser feliz. Por favor, pega a sua mão. Faz assim, por gentileza. Faça como se fosse um revólver. Fecha um olho e abre o outro e mira nessa caixa. Todo mundo. Aqui, ó, nessa caixa que estão aqui, ó. Fecha um olho e a mira, como se fosse um revólver. Se fosse um revólver, você tem certeza que você ia acertar? Fecha esse e abre o outro. Ah, meu querido, é isso que está acontecendo na sua casa. No seu ponto de vista está certo. Mas no ponto de vista do outro não está certo. E o pau quebra dentro de casa. E o diabo fica fumando charuto na sua cara e rindo de você. Porque você não está seguindo o Espírito Santo. E o Espírito Santo está lá no meio da briga dizendo: ei, me ouça. Eu posso mudar isso aqui. É só você saber quem você é. Você é filho de Deus. Jesus morreu por você. Você tem poder. Você tem capacidade. É só você se levantar e abrir a sua boca e dizer para o diabo: cala-te, diabo. Não vai falar isso para o marido, nem para a mulher. Não estou falando para fazer isso, não. Para o diabo. Orar, repreender. Para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Na hora da porrada dentro de casa, você arruma tanto argumento, porque ninguém quer estar errado. Ninguém quer estar errado na hora da briga. Todo mundo está certo. Todo mundo tem razão. Próximo versículo, tem o próximo? Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo o pensamento rebelde e ensinamos a obedecer a Cristo. Quer dizer o quê? Não faça as coisas pela sua cabeça, faça as coisas pelo Espírito. Porque a sua mente está contaminada com o pecado. E o pecado tem alguém que controla ele, que é o diabo. Por isso que nós não andamos na carne, andamos pelo Espírito. E para andar no Espírito, você precisa do corpo de Cristo. Você precisa da igreja. Você precisa estar numa célula. Você precisa ter um tempo de oração. Pode ser 2 minutos por dia. Mas tenha esse tempo com Deus. Leia a sua Bíblia. Pega um livro desse aqui no final do culto. E quando for jejum, abra ele e começa a ler um capítulo por dia. Vai nos versículos. Ore, chore, medite. Fala: Senhor, muda a minha mente. Muda a minha visão, porque eu acho que eu estou com a razão, mas eu estou aprendendo que não é eu que estou certo, é o Senhor Jesus que está certo. Você não vive por aquilo que sente, nem por aquilo que vê, querido. Você vive por aquilo que você acredita. Então você precisa começar a desenvolver a palavra. Eu profetizo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Começa a profetizar, começa a declarar isso. E quanto mais você declara, parece que as coisas pioram. A Janaína está aqui, eu posso dar testemunho dela. Esses dias eu dei testemunho falando para alguém dela. Eu falei: olha, a Janaína, eu conheço ela há mais de 20 anos, 20 e pouco, mas comigo aqui mais de 20 anos. E ela orava quase toda semana pela mãe, né? Pela mãe Jandira. Ela orava pelas irmãs, pelos irmãos. E nós tivemos o prazer, o privilégio de batizar a mãe dela, acho que foi 2 anos atrás. Foi, em 2020, batizamos. Eu fiquei tão honrado, tão feliz, não somente para a mãe, mas para saber que alguém foi orando contra a esperança. Porque tinha hora que ela falava assim: minha mãe acho que não vai não. Minha mãe, ó, é osso duro. Ela está ali, ó. Dando glória a Deus. Muitas vezes com dói aqui, não dá muito bem aqui, mas está ali, ó, dando glória a Deus. Sabe o que é isso? É ir contra o raciocínio humano. Humanamente não vai dar certo.
mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero desafiar você nessa noite a orar. Eu não sei como está você hoje, mas eu queria orar. Eu queria falar para o Senhor: Senhor, faz um milagre lá em casa. Talvez você precise de um milagre na sua casa hoje. Por isso eu vou pedir para você ficar de pé. E nós vamos faz um círculo, se reúne, os líderes de célula, vamos orar por você. Eu quero que os líderes, por favor, os líderes fiquem proativos, vão rapidamente ajustar as pessoas, e para a gente poder orar um pelos outros. Eu sei que você não gosta muito disso. Eu sei que você não gosta. Mas isso também faz parte, irmãos, de você poder receber oração, de você poder sentir a presença de Deus. Eu quero que... Beto, me ajude a orar. Jonathan, coloca um CD. Me ajude a orar. Preciso de pessoas para estar orando. Põe um CD. E Jonathan, põe um CD aí e também desce para orar. O menino cuida do som. Põe uma música para nós. E nós vamos orar. Nós temos aí alguns minutos. Nós vamos orar. Amém? Põe um louvor aí no CD, na música. E o Beto vai na célula, vai com a Cláudia lá. E ajude a orar. Eu quero que você, que é líder de uma célula, ajude a gente. Se você vê alguém sozinho, vai lá, chama a pessoa. Mas não fica só olhando para o seu grupo, mas vê se eu tenho alguém. E não pega na mão não, vamos orar com imposição de mão. Os líderes, por favor, me ajudem nisso. Amém? Vamos orar. Põe as mãos sobre eles. Põe alguém no meio. Jana, pega a pessoa, põe no meio e começa a orar. Senhor, meu Deus. Aleluia, Senhor. Wander, coloca as pessoas no meio, vai orando rapidamente. Badala Beto, ajuda. Não só o Wander ore, não. As pessoas podem ajudar a orar. Não só para uma, olha para outras pessoas. Badala Bacheca, Talabaxeria, Andalás. Em nome do Senhor Jesus. 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 Olha pelas pessoas. Badala Bacheria, Andalabaxê. Olha pelas pessoas. Vamos orar pelas pessoas. Olha pelas pessoas, por favor. Olha pelas pessoas. Badalabaxeria, Badalabaxê. Olha pelas pessoas. Badalabaxeria, Dalabaxê. Beriada Lebadorian, Delebadoria, Badoria, Mandalabaxê. Beriada Lebaxeria, Delemandalabaxeria, Andalás. Eu quero declarar em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus a tua unção. Eu quero declarar poder. Eu quero declarar unção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha pelos outros. Olha pelos outros. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ajuda a orar para as pessoas. Põe a mão. Balabaxere, andalabaxe. Bereandalabaxere, bequei. Badalabaxere, andalabalás. Badalabalabalabalabalaba. Ajuda lá. Badalabaxere, andalabaxe. Bereandalabalabalabalabalabalabala. Olha para o pessoal. Badalabaxere, andalabalás. Badalabaxere, bequei, baduriei. Bereandalabalabalabaxere, queteriandalabalabaxe. Badalabalabaxere, andalemandarebequei. Bereandalabaxe. Toda obra do diabo eu repreendo agora. Eu repreendo toda obra do diabo agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba, receba agora. Receba, receba. Receba cura, receba milagre. Começa a mover, começa a mover. Começa a mover, começa a mover. Em nome do Senhor, em nome do Senhor. Começa, Senhor, começa a mover. Começa a libertar aqueles que estão oprimidos. Começa a libertar aqueles que estão angustiados. Meu Deus, libera cura. Libera a salvação dos teus filhos. Eu profetizo que os demônios que estão agindo na vida dos teus filhos, nós amaldiçoamos esses demônios. Nós repreendemos esses demônios. O demônio do alcoolismo, dos vícios, sai em nome de Jesus. 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 Eu profetizo, você verá seus filhos, você verá sua casa servir ao Senhor. Eu profetizo milagres na sua casa. Receba,
receba, receba, receba, receba, receba poder do Espírito Santo. Receba poder, receba poder. Vai, receba poder. Assopra sobre ela agora poder do Espírito Santo. Começa a batizar com fogo. Começa a batizar com línguas estranhas. Começa a batizar agora, Senhor. Eis que tu canta. Receba, 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 receba agora. Poder, poder do Espírito Santo. Poder para libertar o teu casamento. Poder para libertar o teu marido. Poder para ver a tua família servir ao Senhor. Sai toda dor. Sai toda infecção. Sai agora. Em nome de Jesus. Receba cura completa. Cura do teu emocional. Cura da tua mente. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor nós oramos agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós repreendemos agora. Todo espírito contrário na tua vida eu repreendo agora. E eu determino pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você será livre. Livre de opressões. Livre de algemas. Eu declaro você e a sua casa devem servir ao Senhor. Muda aquela casa. Aquilo que parece impossível aos olhos dos homens, mas é possível aquele que crê. Eu creio, ela crê, nós cremos. Milagres, milagres naquele lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós declaramos poder de Deus. Receba, receba, receba. Receba, receba. O Senhor toca a tua vida. O Senhor toca a tua vida nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Graças a Deus. Badalabaxere, 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 badalabalas. Badalabaxere, bequetere, bodoria, bandoria, andere, mandoriei. Badalabaxere, bequetere, andare, maxere, andalabaxere, andalas. Beriandalabaxere, badoria, andare, mandoriei, candere, andalas. Aleluia. 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 Quero viver algo novo nesta noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Não precisa nem voltar para o seu lugar.